Então, capítulo 17, versículo 1 de Gênesis, está escrito assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olhe para mim, por favor. Aqui já fazia 24 anos que Abraão havia conhecido a Deus, e Deus já havia pedido para ele várias coisas, como sair da sua terra, da sua parentela, e outras coisas que Deus já havia pedido no longo daqueles 24 anos. E agora Deus diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Estaria Deus pedindo para Abraão algo que ele não poderia fazer? Porque perfeito, na nossa concepção, na concepção humana, ser perfeito é não ter o quê? Não ter falhas, não errar, não é assim? Mas como que uma pessoa pode ser perfeita? Como uma pessoa pode não errar? Como uma pessoa pode não falhar? O próprio Abraão errou várias vezes. Errou quando foi para o Egito, quando não devia. Errou ao mentir, dizendo que a sua esposa era sua irmã, 2 vezes. Errou ao se deitar com a sua concubina, por causa da pressão da esposa, que queria um filho, mesmo que não fosse dela. Ele errou várias vezes. Então, como que Deus pode exigir ou pode pedir que Abraão fosse perfeito? Como que Deus pode dizer para nós sermos perfeitos? Estaria Deus colocando sobre nós um peso que a gente não possa carregar? O que será que Deus estava dizendo quando disse ser perfeito? Se você observar no próprio versículo, nas palavras antes, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ser perfeito aos olhos de Deus é andar aonde? Na presença dele. Quando nós andamos na presença dele, aos olhos dele, nós nos tornamos perfeitos. Porque quando nós andamos na presença dele, podemos até estar sujeitos a cometer erros e falhas, mas tão logo essas falhas são cometidas, logo vem o arrependimento sincero e o conserto. Então, por exemplo, Abraão mentiu, mas depois que Deus mostrou o erro dele, ele se consertou. Quando uma pessoa anda na presença de Deus, ela tão logo ela percebe que ela fez o que não deveria, ela imediatamente se corrige. Isso é andar aonde? Na presença de Deus. Eu estava dando um exemplo agora pela manhã, muito fácil para você entender. Lembra quando você estava conduzindo, aqueles que conduzem, e você estava tentando chegar a algum lugar e procurando, indo para aquele destino, talvez até um lugar que você já tinha ido outras vezes, e aí você percebe que pegou um caminho errado, você percebe que entrou numa rua errada, você começa a ver coisas que você não via, lugares que você nunca passou, e você logo percebe: opa, eu estou no caminho errado. O que é que você faz quando isso acontece? Você continua naquele caminho errado? Não, se você quer chegar no destino, o que é que você faz? Você para, volta para onde você errou e pega o caminho certo, não é isso? Isso é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus não é não falhar, é quando você perceber que falhou, corrigir e não falhar novamente. Assim Abraão foi andando na presença de quem? Assim Noé andou na presença de Deus, assim Enoque andou na presença de Deus. E é isso que é andar na presença de Deus. Agora imagine aquela pessoa que ela pegou o caminho errado, e ela sabe que está na rua o quê? Errado. Mas ela insiste: não, eu vou até o fim. Eu sei que essa rua está errada, mas eu vou continuar nela. Eu sei que esse caminho está errado, mas eu vou continuar nele. Ela vai chegar ao destino que ela quer chegar? E quanto mais tempo ela demorar para reconhecer que está indo no destino errado, que está indo no caminho errado, e voltar de onde ela errou, quanto mais tempo ela demorar,
mais trabalho vai dar para chegar ao destino que ela queria chegar. É o que acontece com aquela pessoa que sabe que está no erro, que sabe que não está fazendo o que é certo, sabe que não está sendo justo, sabe que não está sendo honesto, sabe que não está tendo atitudes de uma pessoa convertida, sabe que está fazendo a coisa errada, mas continua o quê? Continua no erro. Essa pessoa não está andando na presença de Deus, porque a presença de Deus não é o caminho errado. Andar na presença de Deus é andar no caminho certo, é você ser justo, é você ser íntegro, é você ser reto, é você ser temente a Deus. Amém, pessoal? E era isso que Deus estava dizendo para Abraão, que hoje está dizendo para quem? Para cada um de nós. Veja aí, no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 16, veja aí, milhares de anos depois que Deus falou isso para Abraão, agora Deus fala através do apóstolo Paulo, no versículo 16, dizendo assim, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então andar na presença de Deus não é fazer o que eu quero. Andar na presença de Deus, que é andar em espírito, é fazer o que o Espírito quer, a vontade do Espírito, e não a minha vontade. Então eu tenho um jeito, eu sou uma pessoa estúpida, ignorante, não sei falar com as pessoas. Aí eu sei que esse não é o modo de tratar as pessoas, mas eu digo, é o meu jeito, e quem quiser que se agrade ou não. Então eu sei que não é o jeito correto, mas eu continuo. Eu estou mentindo, eu sei que eu não devo mentir, eu devo falar o quê? A verdade. Mas o meu orgulho, não, eu não vou reconhecer o meu erro, eu não vou reconhecer o que eu errei. E a pessoa insiste o quê? No erro. Ou seja, a pessoa continua, mesmo dentro da igreja, continua na carne, porque estar na carne é fazer a vontade da carne, e estar em espírito é fazer a vontade do quê? Do espírito. Não tem como eu dizer que estou no espírito fazendo a vontade da carne, assim como quando eu estou no espírito, eu tenho a certeza que eu não estou na onde? Na carne, porque a carne representa a vontade humana, a natureza humana, isso é a carne. Então na carne a pessoa foi prejudicada, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Na carne a pessoa, ela não aceita perdoar, ela quer se vingar. Na carne a pessoa não dá o braço a torcer, ela quer sempre ter a razão. Na carne a pessoa, ela quer fazer o que ela gosta, o que ela quer, mesmo sabendo que ela tem que esperar, que não pode ter uma relação antes do casamento, que não pode ter uma vida mundana, mas quando a pessoa está na carne, ela só quer fazer o que a carne quer. Então essa pessoa está andando na presença de Deus? Aos olhos de Deus ela está sendo perfeita? Não. Mas quando a pessoa anda no Espírito, e ela diz, a minha vontade era fazer isso, mas eu não quero, porque essa não é a vontade do meu Pai, e eu não vou fazer a minha, mas vou fazer a vontade do meu Pai. Lembra da oração do Senhor Jesus? Quando ele estava para ser crucificado, a vontade dele era ser crucificado? Não, mas ele disse, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque ele estava em quê? Em espírito. Ele estava em espírito. Então, a pessoa, quando ela faz a vontade do Espírito, que ela sabe o que agrada a Deus e faz o que agrada a Deus, ela está andando na presença de Deus. E aos olhos de Deus, mesmo sendo falha e pecadora, ela está sendo perfeita. Entende sim ou não? Aí, para facilitar o entendimento, para deixar mais claro, o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo assim: porque as obras da carne, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é relação sexual fora do casamento, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e o quê? Porque pode haver uma coisinha errada que a pessoa diz, que bom, aquilo lá não está ali na lista, mas coisas o quê? Semelhantes a estas. Porque imagine se o apóstolo tivesse que fazer uma lista de todos os pecados. Não é? Haja páginas. Então ele colocou aqui algumas e disse, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está claro, está muito claro. Quem não anda em espírito, não anda com Deus, mas anda na carne, fazendo estas obras, não está salvo. Não está salvo. Mas ele também coloca aqui uma lista do que é andar no espírito, os frutos de quem anda no espírito, versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que significa domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. E o quê? Invejando-nos uns aos outros. Porque a pessoa, quando ela anda na carne, ela faz da vida dela um inferno e também os outros ao seu redor. Então, está claro, e é evidente que há pessoas que possam dizer assim, por isso que eu não gosto de vir na igreja, eu não gosto de ouvir essas coisas, eu não gosto que ninguém fique dizendo que eu posso, que eu não posso, eu não quero ouvir ninguém dizendo que eu devo ou não devo fazer. Mas eu não estou aqui dizendo para você o que você pode ou não pode, mas há aqui uma forma muito clara de mostrar para você o que é melhor para você. Porque ao praticar o que o Espírito Santo está mostrando, andando na presença de Deus, andando em espírito, você vai ser muito mais feliz do que andando na carne. Não é só uma questão da salvação eterna, da sua eternidade, o que já seria suficiente. Só o fato de andar na presença de Deus ser a condição para você ser salvo, só isso já era o suficiente para você o quê? Andar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Mas não é só o fato de você ser salvo, mas também o fato de você viver uma vida de qualidade. Porque eu duvido que uma pessoa que pratica as obras da carne, eu duvido que essa pessoa tenha paz. Eu duvido que uma pessoa que adultera, uma pessoa que vive com uma impureza, que é aqueles pensamentos impuros, maliciosos, maus olhos, sabe a pessoa quando tem maus olhos? Ela vê coisas que não existem, como eu costumo dizer, ela vê chifre em cabeça de cavalo, ou pelo em ovo. É aquela pessoa que às vezes você fala uma coisa e ela entende outra. Eu duvido que uma pessoa dessa tenha paz. Eu duvido, por exemplo, que a pessoa que tem inimizade, que é aquela pessoa que ninguém gosta dela, ninguém gosta dela. Mas não é uma questão de que você é luz e as outras são trevas. Porque está escrito lá em Atos, no capítulo 3, fala que os cristãos contavam com a simpatia de todo o povo. Podiam até não crer na palavra que eles pregavam, mas as pessoas tinham eles como simpatia. Você não vê Abraão sendo arrogante, ignorante, agressivo. Você vê Abraão, um homem que orou por um rei que há horas antes queria ficar com a esposa dele. Uma pessoa simples, humilde, afinal, quem é que não erra? Não é verdade? Então, a pessoa que pratica invejas, que pratica glutonarias, ou seja, essas pessoas não têm paz.
Então Deus está dizendo para você andar na presença dele, porque Ele quer salvar sua alma, mas também Ele quer que você tenha uma vida de qualidade, porque você vai viver muito melhor praticando as obras do Espírito do que praticando as obras da carne. Você vai viver muito melhor andando na presença de Deus do que andando na carne, do que andando sem a presença dele. Então nós estamos mostrando isso para você, porque é o melhor para você. E se você realmente deseja isso, você não vai estar sozinho. Deus vai te ajudar, como Deus ajudou Abraão, como Deus ajudou todos aqueles que queriam andar na presença de Deus, e tem me ajudado até hoje. Ele vai ajudar você, Ele não vai lhe deixar só. E o Espírito Santo que Ele vai enviar sobre você é para habilitar você, para que você possa ter muito mais condições de andar na presença dEle do que antes sem o Espírito Santo. Agora, é claro, se Ele não vê a pessoa fazer nenhum esforço, se Ele não vê a pessoa evitar, fugir do erro, fugir do pecado, reconhecer suas falhas, reconhecer os seus erros, mas continuar no caminho errado, Deus não pode fazer o quê? Foi ela que escolheu esse caminho, que eu posso fazer? Mas se a pessoa diz, não, eu quero mudar, eu não quero mais ser um inferno na minha vida e um inferno na vida dos outros ao meu redor, eu não quero viver infernizando a minha vida e a vida de todos ao meu redor, eu chego de infernizar os outros, chega de viver um inferno de vida, chega de ser o marido que eu sou, chega de ser a esposa que eu sou, chega de ser este homem que eu sou, esta mulher que eu sou. Por mais orgulhoso que eu seja, eu quero mudar. Ah, meu amigo, se Deus ouvir umas palavras dessa, eu duvido que Ele não vem sobre essa pessoa e transforma. Amém? Mas isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Deus não pode fazer por você. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não obrigou ele a andar na presença dele. Deus não obrigou Abraão a ser perfeito. Foi Abraão quem quis ser. Por isso Deus chamou ele de amigo. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.